Café Filosófico, Centro Acadêmico de Psicologia. Então, galera, eu vou falar aqui o que saiu. Como a gente já falou, esse é o nosso teste beta, né, velho? Então, tudo que eu falar aqui, como sendo um vídeo sem corte também, vai ser direto e tomara que eu possa passar para vocês o que nós temos a intenção de passar dentro do nosso café filosófico. Bom, falando um pouco sobre o café filosófico, ele é um trabalho que o Centro Acadêmico de Psicologia está começando agora em 2016, a fim de desenvolver mediaticamente mídias de conhecimento, não só da psicologia, mas da filosofia, da história, da sociologia, todos os processos sociais que envolvem as ciências humanas. Hoje, então, é a primeira edição nossa, por isso até eu estou fazendo mesmo, que a gente estava com isso no papel há muito tempo já querendo fazer, e a gente estava com o tempo corrido em 2016, nos processos do centro acadêmico. Então eu fui incumbido de fazer essa primeira edição do Café Filosófico e espero passar para vocês o melhor que eu consegui de conhecimento. Então, bora lá, mano? Então, bora lá. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre psicanálise e arte. É um assunto não muito vigente dentro do mundo acadêmico, dentro da graduação de bem, e até para pessoas que vão seguir a área da psicanálise, pois é uma área nova que ainda não tem muito fundação teórica concentrada dentro dela. Quando eu falo que irei abordar sobre arte e psicanálise, até eu tenho que ter muito cuidado, porque essa é uma área muito ampla. E eu vou pautar só dentro de o seguinte aspecto: a influência da arte no combate à experiência traumática. Qual que é o poder da arte, o poder dos memoriais, dos museus, das grandes obras artísticas contemporâneas em cima de experiência traumática sofrida tanto por uma nação, por uma cidade, por um estado em si, ou até por uma vida pessoal de uma pessoa que utiliza da arte para a expressão dos sentimentos também. Mas primeiro, para a gente entender como que a arte vai influenciar a experiência traumática, a gente tem que estudar primeiro a experiência traumática. Essa que foi bem estudada profundamente por Freud, em seu primeiro momento, quando ele estudava ainda com Brauer, quando ele trabalhava com Brauer ainda lá em 1908, iniciando das primeiras postulações da psicanálise, na qual eles ainda utilizavam o método da hipnose e da cartase como um dos seus processos de tratamento dos pacientes. O caso da Ana O foi um dos principais na qual podemos entender como vai funcionar um pouco dessa experiência traumática. Pegando um pouco do caso então, a gente tem o caso da Ana O, que foi a histérica mais conhecida dentro do mundo da psicanálise, uma mulher extremamente inteligente, mas que a partir de sentimentos reprimidos, sentimentos vividos a partir da morte do pai, a partir de como ela lidou com a morte desse pai dela, a gente pôde então ver como que foi agravando o caso de histeria. Então, primeiro, um ponto, a gente tem todas essas vivências históricas, e dentro dessas vivências históricas a gente tem sentimentos reprimidos dentro dessa vivência. E esses sentimentos reprimidos, por muitas vezes, são o que vai desenvolver sintomas lá na frente e que vai acarretar em doença e até no seu processo histérico em si. Então a gente trata a experiência traumática da seguinte forma, porque Freud vai postular que a experiência traumática é uma lacuna de memória que a pessoa tem na sua vivência histórica, o qual ela não consegue se lembrar ou consegue se lembrar, só que a reprime. Então isso é a lacuna da experiência traumática. É aí que a psicanálise tem que trabalhar, dentro dessa lacuna, dentro dessa construção histórica reprimida. E como que a gente vai tratar a arte disso? Se bem que eu estou falando aqui de uma maneira bem básica, toda essa questão da experiência traumática, ela é bem mais profunda, bem mais fundamentação teórica por trás dela, aqui é só passar um pano por cima disso. Mas como que a arte vai então
criar a incidência a partir da experiência traumática? Como que a arte vai combater isso? Bom, a arte tem a simples capacidade, e ao mesmo tempo bem complexa capacidade, de exprimir sentimentos, de exprimir sensações, seja qualquer tipo de arte, abstrata ou concreta. Então, eu vou pegar o caso de duas nações, que é a Argentina e a Alemanha, a qual viveram experiências traumáticas e como que elas utilizaram da arte para combater essa experiência traumática. No primeiro momento a gente tem então a Alemanha nazista, o qual matou milhões de judeus dentro da Europa, causou um extermínio não só de judeus, mas também de pessoas de outras religiões também. Foi o caos, foi o genocídio do século XX. Então a Alemanha pós-Segunda Guerra foi uma Alemanha que viveu com o seguinte trauma: nós fomos responsáveis por matar milhões de pessoas. Esse foi um fardo que muitos alemães carregaram depois da Segunda Guerra. E isso tem que ser tomado muito cuidado, porque isso é uma experiência traumática. Isso não é uma vivência de trauma, porque isso fere a subjetividade coletiva da nação. Então, o que a Alemanha fez diante a isso? A Alemanha sempre utilizou de vários editais de artes públicas a fim de combater a experiência da guerra, a fim de usar essas artes a fim de bater na experiência traumática. De falar, galera, a gente foi culpado, a gente matamos muito, fomos responsáveis sim por muito, mas isso está na nossa memória, está no nosso passado. A gente tem que olhar para o passado e aprender com ele. A gente tem que evoluir com o nosso passado. Se a gente fez isso ou aquilo lá, 10 anos atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, hoje a gente tem que evoluir. A gente tem que botar a mão na cabeça e falar, pô, fizemos, mas hoje aprendemos e evoluímos. Então, vários artistas alemães, eles criaram monumentos, memoriais, museus, a fim de combater essa experiência. Então, a Alemanha pós-Segunda Guerra, possui dois monumentos que eu lembro, que me foge o nome do autor agora, que foram muito interessantes no combate à experiência traumática da Segunda Guerra. Um chama a Fonte de Cabeça para Baixo, sim, uma fonte de cabeça para baixo, o qual consistiu na seguinte construção. Foi construída um buraco, aberto um buraco, na qual colocaram uma fonte de cabeça para baixo dentro desse buraco, a fim de que, causa um estranhamento, por que essa fonte vai jogar água para baixo e não jogar água para cima? O artista ele trabalhou com a fonte a fim de dar a seguinte mensagem: a água que cai para baixo significa as lágrimas que nós alemães devemos ter diante da Segunda Guerra. E só depois de superarmos e evoluirmos para o nosso passado que essa fonte será virada para cima e jogará água de alegria para cima. Então, é um monumento que trabalha muito com o sentimento da Segunda Guerra, o sentimento de tristeza, de pesar, e ao mesmo tempo que visa uma evolução em cima dessa experiência traumática. Um segundo monumento que foi feito também na Alemanha é uma placa de metal. Esse monumento ele se encontra só no inverno. Uma placa de metal que tem a temperatura do calor humano. E todo inverno na Alemanha, na qual cria uma espessura de neve, de gelo em cima da placa, a placa descongela esse gelo e ela tem um escrito em memorial a todas as pessoas mortas na Segunda Guerra. Então os alemães vão nessa placa, se prostram em cima dessa placa, porque você sente o calor humano, você sente uma presença de vida dentro da placa e você começa também a ter o mesmo sentimento, o sentimento de, ao mesmo tempo, o pesar da Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo a construção da evolução do pensamento. Então a Alemanha utilizou muito desse processo de construção de arte em cima da experiência traumática, porque uma das preocupações da Alemanha pós-Segunda Guerra era a construção de identidade em cima dessas experiências, porque estava se criando uma geração culposa, uma geração que se culpava, que se mutilava, e a Alemanha viu que era necessário criar um meio de combater isso tudo, porque senão
poderia entrar uma patologia de subjetividade coletiva de toda a Alemanha adoecer, não que chegaria a esse caso, né, porque a identidade de cada um é o que pressupõe também a psicopatologia, mas isso poderia sim acarretar, não seria exagero até falar nisso. Então a Alemanha encontrou na arte de combater essa experiência traumática que a gente tinha lá na Segunda Guerra Mundial. Trazendo agora aqui um pouco para os nossos irmãos aqui na Argentina, a Argentina ditadora, o regime ditatorial dentro da Argentina, foi um dos regimes que mais mataram na América Latina também. E isso também criou um imaginário coletivo de experiência traumática dentro da nação argentina. Então, a Argentina utilizou do mesmo processo que foi feito dentro da Alemanha. Ela criou museus, criou memoriais, criou obras de arte, a fim de combater a experiência traumática. A fim de falar, precisamos de algo que nos lembre de algo que nunca iremos cometer novamente. Vocês conseguem entender? Então, a Argentina tem um museu da ditadura, o qual é muito interessante. Pois na ditadura argentina, não lembro se foi a Ford, eles mandaram fazer um carro específico, o qual esse carro era extenso e tinha um grande bagageiro. O bagageiro era tipo assim, quase maior que o banco de trás, a qual colocaria prisioneiros da ditadura para sumir com essas pessoas. Então, o que foi feito dentro do museu da ditadura? Na entrada do museu, você tem o carro dividido ao meio. Vocês conseguem entender? Então, a pessoa, ela passa por dentro do carro, né? Tipo assim, o ato de passar por dentro do carro que prendeu milhares de pessoas, que foi responsável pela morte de milhares de pessoas, é um sentimento de vitória. É um sentimento pô, superamos isso aqui, velho. Então, é exatamente isso que vai pegar a questão artística. É assim que a arte vai influenciar nessa experiência traumática. O simples fato de você passar dentro do carro e você falar assim, estamos passando por dentro da nossa história, vivendo a nossa história e não iremos repetir isso mais. Esse simples fato constrói uma saúde mental, desenvolve um processo de saúde mental muito eficaz. É muito necessário que você tenha memoriais, você tenha a sua identidade nacional a fim de mostrar para o presente como vocês foram e olhar para o passado sem pesar. Pesar sempre vai ter. Se você é responsável por milhares de mortes, você tem que ter pesar sim. Mas é você saber lidar e você saber fazer a construção de que não faremos mais. É exatamente isso. O filme Quarto de Jack mostra um pouco dessa experiência traumática também vivida dentro do quarto, né, da casa que eles foram sequestrados e que no final o Jack leva a Bry Larson, esqueci o nome da personagem, para dentro da casa e o simples fato dela entrar dentro da casa cura a experiência traumática que ela teve. É complicado a gente usar o termo cura, mas ajuda na construção e processo de lidar com a experiência traumática. Pois o simples fato dela ter entrado dentro do quarto e ter olhado aquilo ali tudo de novo e ver o Jack falando que não é a mesma coisa porque a porta não está fechada, constrói em si um combate a essa experiência. Então a arte tem um poder muito grande de trabalhar dentro da psicanálise, dentro das experiências traumáticas. E era basicamente isso que eu queria passar hoje. A incidência da arte, um campo que não está sendo muito estudado ainda, é um campo novo, na qual a gente pode escorrer muitas teorias, muitas fugas teóricas dentro da arte da psicanálise. Mas é basicamente isso, não sei se vocês conseguiram entender bem o que eu queria passar, mas foi basicamente isso e espero que esse primeiro momento do nosso centro acadêmico possa revigorar cada vez mais, que possamos estar aqui para pelo menos 15 a 15 dias discutindo sobre algum tema, sobre alguma coisa que possa enriquecer os conhecimentos dos nossos alunos e também de fora, e que o Centro Acadêmico de Psicologia da UENG possa cada vez mais trabalhar junto ao aluno, trabalhar junto à unidade. Então é isso, quero agradecer então
o convite meio que imposto a mim mesmo para vir aqui falar um pouco sobre esse tema de arte e psicanálise e como os dois estão sempre relacionados. Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês possam ter esses alguns minutinhos compreendido algo junto a mim. Muito obrigado. Fala pra ele que ele